Olá, gente, esse é o primeiro episódio do nosso BichaCast. Aqui é a senhora Teres. E aqui é o Manu. Gente, como curadoras do brechó da Sebastianas, estamos aqui com a nossa primeira convidada, a Gustavo. Oi, gente, tudo bem? Ela que se formou junto comigo no curso de eventos do Instituto Federal de Brasília. A gente convidou ela para estar falando um pouco aí sobre estética, mas aí de uma forma diferente, que é a proposta do nosso BichaCast, que é trazer outras formas de olhar, outras formas de falar, outras formas de interagir, de pesquisar e, enfim, de falar aí sobre estética. Mas aí vamos deixar aqui a palavra para Gustavo apresentar um pouquinho o que você veio trazer pra gente. Então, gente, eu sou o Gustavo, vou falar um pouco sobre mim, sobre tudo aquilo que eu tenho vivenciado, tudo que eu já fiz, em relação não só na parte de estética um pouco assim, mas nas questões ligadas e relacionadas a gênero, sexualidade. Eu sou formado em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal Goiano, eu me formei. Quando eu terminei o curso, eu fiz um trabalho de conclusão de curso que falava especificamente da parte do TCC. Como que isso funcionou? Basicamente assim, aonde eu estudava era um meio muito machista, misógino, que eu sentia aquela falta, sabe? Eu que quando cheguei lá, uma bicha preta, que já se entendia como homem gay e tudo mais, e lidando com essa situação, com essa realidade, que era, vindo de um lugar onde, uma cidade pequena, onde só tinha cursos que eram, ligados a agronomia, agronegócio, que eu não entendo. Fazenda, e aí, deparar com essa realidade, sendo uma bicha, existiam outros gays e tal, tudo mais. A senhora é de onde? De Goiânia? Eu esqueci de falar, eu sou nascida, criada em Catalão, Goiás. Catalana. E basicamente é isso. E atualmente eu sou professor, de biologia. Nesse tempo de pandemia muita coisa aconteceu. E aí, mas assim, eu dou aula para alunos de ensino fundamental, ensino médio, de sexto a terceiro ano do ensino médio, sexto ano do ensino fundamental a terceiro ano do ensino médio. Babado. Então é mais ou menos isso. A gente pensou muito de trazer seu TCC, porque ele fala basicamente sobre o entendimento das pessoas, do que é identidade de gênero, sexualidade, sexo biológico, que as pessoas não sabem, até dentro da própria comunidade, a galera não sabe. É muito... Então, muito a gente difícil. Vai tocar um pouquinho nas questões que a gente Acho quer. que a gente pode, E aí você vai abordando, vai apresentando seu TCC e a gente vai botar as perguntas nos devidos lugares. Então, o TCC ele veio muito da parte de sentir, de vivenciar naquilo na pele que eu precisava falar. Eu precisava falar sobre isso que estava acontecendo. Eu precisava falar, gente, eu preciso passei o ano todo, as pessoas não sabiam diferenciar o que era drag. E foi bem quando a Pablo começou a fazer sucesso, aí a gente vê aquela drag lá, toda feminina, toda fish. Gente, já pensa que é trans e aí não sabe o que é isso. Uma outra apresentação que eu fiz, eu mostrei um vídeo, você lembra? Quando eu fiz que eu mostrei o vídeo da Pablo, quase ninguém lembra disso que aconteceu? Então, veio muito dessa realidade. Pra quem não tá entendendo, ele apresentou, quando a gente estudava eventos juntos, ele apresentou um trabalho. Isso. E aí ele fez um desenho lá no quadro, um corpinho. E aí nesse corpo... Não, deixa que eu conto. Calma que a gente ainda vai chegar lá na parte disso. Então, Ele apresentou o TCC, é isso. Apresentei o TCC de uma forma mais reduzida, não tanto academicamente falando, no sentido de, não tô apresentando pra academia, mas para as pessoas que são mais leigas, estavam lá junto comigo, mas realmente não era o tema. Era até na disciplina de oratória, que eu lembro que todo mundo podia falar sobre o tema, aquilo que quisesse. Logicamente, eu já tinha em mente que eu iria falar sobre isso. Trazendo mais pra ficar mais em conhecimento de todo mundo. O meu TCC, então, ele teve a abordagem de quando eu comecei, que eu sentei com a minha orientadora, e eu falei assim, quero falar sobre isso. Aí eu cheguei lá, eu lembro é muito legal, porque eu cheguei lá muito confusa. Ela, você quer falar do quê? Você quer falar de sexualidade? Você quer falar de gênero? Eu falei assim, professora, mas eu quero falar de tudo. Eu quero falar de tudo. Eu quero falar de tudo, porque eu precisava... Aí ela me deu
a limiar e foi realmente, ela foi uma mãe e eu falo que o meu TCC foi um parto. Porque teve as partes que foram sofridas, foram difíceis de fazer, mas no final deu tudo certo. Quando a gente pensa sobre diversidade sexual, sobre sexualidade, sobre gênero, a gente tem que entender que, assim, nós, seres humanos, nós somos diferentes de todos os outros seres viventes no mundo, porque a gente tem o quê? A gente tem sentimentos, a gente tem que expressar aquilo que a gente tem. Geralmente, os outros seres vivos não vivem disso e não se relacionam sobre como ter a sua expressão. Então, isso já é um fato que diferencia. E a gente se expressa de diversas formas. Que essas formas sempre são aceitas? Nem sempre são aceitas. E eu acho que isso vem da necessidade de falar aquilo pra sociedade. Eu acho que se posicionar, se resistir, ter essa resistência. Sim. E dentro dessa afetividade, a gente costuma dizer que a gente é orientado. Sim. E assim, a gente vem de um padrão de binariedade de gênero que sempre existiu. É ser homem e mulher. Homem e mulher. Binário. Nós somos seres binários. Só que existem pessoas que são não binárias, né? Que não aceitam essa binariedade de gênero e tá tudo certo. Desde que essa pessoa seja quem ela realmente é, de verdade, como um sentimento e tudo mais. Se eu falar alguma coisa que não for certo, gente, não me cancelem, pelo amor de Deus. Você fala desde aquilo que se identifica, né? Porque a questão do afetivo fala muito dessa questão, né? A sexualidade, quando a gente fala de sexualidade, é dentro disso do afetivo. E essa questão quando fala da orientação sexual, como você falou, né? A gente é orientado. A gente é orientado a ser alguma coisa. E onde é que tá a maioria das pessoas que elas não entendem, que foi quando eu fiz o desenho lá no quadro. Porque geralmente é basicamente assim. Explica o que foi o desenho. Vou explicar agora. Eu chamo de Biscoito da Sexualidade. Tem no Google e foi lá que né, mãe de todos, que eu entendi. E foi um jeito mais fácil de dar de explicar. Nós, seres humanos, nós somos seres humanos que temos o cérebro, né? Que eu costumo falar que a parte do cérebro, da cabeça, é aquilo como que a gente se identifica. Como a gente se vê. Eu, Gustavo, você, Lucas, você se identifica com o quê? A afetividade, que é aquilo que a gente sente, tá sempre relacionado com amor, com relações pessoais e tem o lado biológico, que é o sexo macho e fêmea. Sim. São as genitália em si, né? Que existem duas, aí tudo bem. E tem a forma, que é a parte de fora, que é a expressividade. O que a gente precisa entender? Que o que eu vejo, como eu me sinto, eu posso ser. Tanto como eu posso ser me visualizar como um homem cis. Existem, né? Homem cis, mulher cis. E tem as que são as pessoas trans, os corpos que não se identificam com... Nasceu com aquele gênero biológico, que é outra coisa diferente, mas não se identifica com aquilo que ele nasceu, né? Com a forma, com a sexualidade que ele nasceu. É a identidade de gênero, como você se identifica. Quando eu parto para a parte do sentimento, existem as relações, podem ser bi-orientadas, homo-orientadas ou bi-hétero e homo-orientadas. O que seria hétero? Tá esquecendo hétero? Ai, gente, não. Tão irrelevante que a gente até esquece, mas é isso. Não, tudo bem, os héteros estão aí porque, né, gente? A gente até respeita, a gente tem amigos héteros aí, a gente não... Não, a gente ama os héteros. A gente ama eles, que é isso. Claro, com certeza. Então, a parte sentimental, ela pode ser homo, bi ou hétero. E a parte biológica, macho e fêmea. Sim. E a forma da expressividade, como você se expressa como você, ser humano, certo? E o que é um pouquinho mais complicado de entender é que nem tudo tá interligado entre si. Não é porque eu nasci com a genitália de macho que eu sou necessariamente, ou vou me ver necessariamente como um homem. Sim. E tá tudo bem. Sim. E eu posso, dessa maneira, ter nascido com a genitália de homem, não se identificar com o sexo biológico que me foi dado, ter a minha orientação homossexual ou heterossexual, por exemplo, mulheres trans que se relacionam com homens cis. E aí a pessoa que não se identifica com aquele sexo biológico, né, são as pessoas trans. E aí, falar de afetivo é sempre lembrar que a sexualidade
ela não necessariamente está ligada com essa questão da identidade de gênero. Tanto que você encontra no universo centenas de pessoas gente, eu acho que maravilhoso. se relacionam Eu acho incrível. com formas completamente diferentes. Por exemplo, eu tenho uma amiga minha que ela só se relaciona com mulheres trans. E ela é trans. Ela é uma mulher cis. Ela é uma mulher cis e ela não sente interesse em homens cis, não sente interesse em mulheres cis e só se relaciona com mulheres trans. E eu acho incrível. É dela, saca? E aí é pra galera mais ou menos entender isso, assim. E não necessariamente a pessoa não se identifica mais no sexo que ela nasceu, né? O sexo biológico. Mudou de sexo, agora ela vai gostar só do sexo também que ela entende do diferente. Ela pode gostar de outras pessoas também trans, pode gostar de mulheres cis, pode gostar de homens cis. Isso é dela. Sexualidade é uma coisa, identidade é uma coisa... outra. É outra. É isso que a gente tem que deixar claro, assim. Que a minha identidade de gênero e a minha sexualidade, elas podem ser diversas, elas podem ser, tipo assim, a gente tá em 2021, eu acho que ficar cagando regra sobre aquilo que é certo e errado, que tem que ser feito e não ser feito, é muito over, tipo assim, tipo, de outro, sei lá, e outro dentro tempo. da identidade de gênero, tem essa questão, né? Como você falou, as orientações, elas foram feitas dentro do pensamento binário. Binário, né? isso. E aí chegou, tem a outra questão também, que a galera não binária. E exatamente, aí as não binárias são outro universo, porque outra coisa. Isso, viu? O que é importante falar assim, por que chegou na parte que eu queria chegar, nas partes que transitam entre si e tá tudo certo, por que essa galera é tão, digamos assim, não compreendida? Exatamente por conta da norma. O que a gente tem durante todo o tempo da construção da humanidade, que existe homem e mulher e tudo que foge daquilo vai ser marginalizado. Tudo que foge do princípio de ser homem ou mulher, de ser branco, de ser aceito, tudo que sai dessa norma, eu costumo dizer que é marginalizado, estigmatizado, não compreendido, sofre. As pessoas, por isso pra mim é um tema muito sério, porque as pessoas morrem por conta dessa marginalização do corpo. Do corpo, assim, as pessoas não veem você como ser humano, como uma pessoa que pode expressar. Então, acho que a não binariedade, ela vem mais que é outra parte, vem na parte da expressividade. Como eu me expresso no mundo? Hoje em dia eu quero estar totalmente, digamos assim, nem sei se é o termo correto, acho que acredito que não seja o termo. Quero parecer machinho. Hoje eu vou usar roupa de boy, hoje eu vou usar aquela camiseta gola polo. Exatamente. Hoje um dia você pode acordar assim, no outro dia, amanhã eu vou colocar aquela make, vou fazer aquele batom, vou colocar aquele brinco e tá tudo certo. E as pessoas não entendem. Falam assim, mano, como assim, sabe? Tipo assim. E é a questão, por exemplo, que fala muito, né, na questão da não binariedade. Você foi uma pessoa que me alertou dessa questão da não binariedade, porque eu nem sabia o que era, nem tinha acesso. Você, como foi esse o processo. Acho que foi a primeira pessoa a te dizer, né? A primeira pessoa a me dizer. Eu lembro até que eu chorei, que eu fiquei um tempo sem entender. Eu falei assim, eu falei, amiga, dentro de tudo que eu te vejo muito mesmo não binário. Tipo assim, amiga, tem dia que você chega aqui na aula que a gente estudou junto, né? A gente estudou um ano junto. Tem dia que você chega naquela parecendo um boy, um cafuçu, um marginal. E no outro dia ela já vem com uma coisa bem, sabe? Uma blusa. Uma make. Ai, peguei aquela blusa da minha mãe, que não sei o que, sabe? E realmente isso acontece. As unhas, sabe? Tipo, muito coisa. Eu sempre, tipo, é uma inspiração pra mim. Sempre achei muito lindo. E acho maravilhoso como isso transita, sabe? Sim. E aí, atualmente, eu venho muito batendo nessa tecla da questão da não binariedade. Fui entendendo, ao passar do tempo, como ela agia no meu corpo. Eu levei um bom tempo pra ir entendendo essa questão do quando o feminino está presente e quando essa construção do masculino também está presente. Porque eu acho que o feminino, ele pra mim, veio muito mais natural do meu ser e da minha identidade. E o masculino foi mais uma construção. Hoje em dia, eu tenho mais reconstruído ele, saca? Eu tenho pegado aquilo que eu entendo dentro do masculino e falado, cara, o masculino foi o feminino a gente sabe que ele é diverso. Isso sempre foi certo, ele sempre foi múltiplo, isso é desde que a mulher se identifica com a comunidade. Agora o homem sempre teve uma imagem só, né? Que é aquele valentão, o bruto, o macho, alfa. O que tem que provar que é alfa o tempo todo, quando não, né? Existem outros tipos de machos também, outros tipos de caras diferentes. Existe tudo, gente. E aí isso foi desafiador pra mim, porque o feminino estava presente, que você notou, outras pessoas também notavam o tempo todo. Me falavam. E aí foi onde eu bati muito na tecla da bicha preta, né? E aí eu fui entender que além de ter o corpo transitante entre os gêneros, eu ainda era uma bicha com corpo preto, favelada.
E aí foi onde eu fui entender que é outra coisa, não é só também na questão do binário, então tem a questão também política e social muito envolvida nisso, que é o que constrói todas essas normas pra gente. E falando sobre questão política, vem uma parte que, tipo assim, e a gente começa a entender, dentro da minha pesquisa, eu fiz uma parte que foi de ir atrás dentro da academia, ir atrás sobre entender como que as coisas funcionavam, tipo assim, tá, mas tudo bem. Hoje eu sou um cara gay que tem alguns direitos, algumas coisas. Da onde que surgiu isso? Sim. Da onde que veio isso? Então foi uma parte que eu fui atrás. Eu pesquisei dentro do âmbito lá do meu curso, pesquisei pra ver se tinha algum documento que falava sobre os direitos, sabe? Sobre a diversidade em si. E a gente, historicamente falando, pra gente entender, foi aí que começam os movimentos. Sim. Que são os movimentos que a gente chama de parada LGBT, de coletivos que existem, né? O coletivo que você participa. A Sebastiana. E só a curiosidade, dentro da minha pesquisa a gente descobre sobre Stonewall. Vocês já ouviram falar de Stonewall? Stonewall foi o lugar onde aconteceu em Nova York a primeiro, digamos assim, o boom, sabe? Da parada, do começo do início da parada do movimento LGBT, que foi assim. Stonewall era um bar e lá frequentavam algumas bichas. Que tem até se vocês procurarem na Netflix, uma dica pra vocês aí, ó, que querem assistir depois, tem um documentário maravilhoso que chama A Vida e Morte da Marsha P. Johnson. Ah, sei. Sim, agora eu tô mais ligado. Tá ligado, Stonewall? Isso. E aí, gente, o que aconteceu em Stonewall? Lá existiam as bichas pretas, drags, que viviam basicamente no gueto de Nova York. E de repente chegou a polícia lá, querendo fechar o bar, tacar fogo lá e tudo mais. E elas falaram, não, nós estamos aqui, nós vamos resistir, esse lugar é nosso como direito. Então, assim, lá foi conhecido, tem filme, tem tudo mais, conta a história do começo do movimento LGBT. Aqui no Brasil, começou com o Grupo Gay da Bahia, que pra mim dentro da pesquisa que eu fiz, foi o primeiro grupo de militantes mesmo, com coletivo e tudo mais acerca disso. Aí depois foram diversificando, criando grupos e coletivos. E foi muito importante isso, porque é a galera que deu a cara a tapa. E é importante você falar disso porque a galera não tem noção, né? Não que tem travesti existe desde também dos primeiros da humanidade. Sim. Sempre existiu, sempre teve. Assim, é uma parte que quase ninguém sabe sobre essa parte histórica, da onde que veio, sabe? Quem lutou pelos meus direitos. Sim, pra gente ser visto como hoje em dia a gente é visto, né? Por exemplo, eu e Manu, a gente é a cara, né? O espelho do brechó. E é interessante que se espera da gente sempre uma questão de se sentir oprimido, entendeu? E aí eu percebo que muitas pessoas, por exemplo, chegam na gente e perguntam, vocês não é nem clientes, sabe? São pessoas de fora, que vê às vezes a gente por rede social, e aí vem de fora querer saber de coisas que a gente enfrenta como obstáculos e tal, e como a gente não enfrenta nada disso, sabe? Tipo, é outra lombra, a gente o tempo todo tá de vestido, maquiada, bem alfinetada, viu? E direta, quem souber sabe. E aí vem querer saber disso, e tipo assim, é outra coisa que a gente vive lá no bairro onde a gente tá ocupando. Que é disso, a galera vê a gente e fica tipo, caramba, que interessante, vamos tirar foto, tipo, caramba, que vestido lindo, que saia linda, que make maravilhosa. Ai, me ensina a fazer. E aí procura a gente como um espelho disso pra entender o que a gente é. Então, essa questão da sua estética e da performance, ela define muito. Você lembra que na época do FB, quando eu tava mais marginalzinho e tal, quando era mais boy, você lembra do começo, né? Que tinha mais gente falando comigo ou me tratava de uma outra forma. De outra forma, a gente falava isso o tempo todo. Sim, e tinha coisa que você percebia, né? Quando chegavam pra você e falavam da minha unha grande, eu falava da make, eu falava do cabelo, e aí não chegavam em mim, porque não tinha coragem pra falar na cara da bicha. Não tinha. E até pra conquistar o respeito, você lembra como é que foi, né? Foi complicado. Mas tipo assim, porque pra essas pessoas verem as pessoas que são como nós ocupando esses lugares é muito complicado. E aí a galera também de outros lugares, né? Que é Asa Norte, é de condomínio, exatamente. De uma região mais branca, né? Branca, totalmente. Não tem contato com isso. E na favela é muito mais fácil resistir e viver, dentro dessas performances. Eu falo que a bicha preta, ela não vive, meu amor, ela sobrevive. Porque é um dia, cada dia, uma luta. A bicha preta pra sair na rua mesmo, ela tem que se armar. E aí, tipo, principalmente dentro do armar que eu falo né? no sentido de
autodefesa mesmo. De um lugar de autodefesa. Se não tiver uma coisa pra se defender, sabe, pelo menos brigar na rua, que é uma coisa que a gente tem que aprender desde cedo. E dentro também do próprio meio, né? A gente percebe que dentro do próprio meio o ataque é até às vezes muito maior, principalmente dentro do campo afetivo. Porque a bicha preta, ela sempre é cortada dentro das relações afetivas. Todas as possíveis. Todas as possíveis. É o corpo descartado, as travestis são descartadas, as bichas pretas são descartadas, as neutras são descartadas, né? E essa é uma obra que, tipo, dentro de se entender como bicha preta, pra mim foi muito importante, porque eu entendi que o meu corpo, ele não era um corpo feito pra ser amado. Sacas? E aí eu tinha que ser o gay, eu tinha que ser o boy. E já chegaram muitas vezes falaram que se você mantesse o cabelo loirinho pra trás e se adequasse aquilo que é aceito, o que é aquilo que é aceito? Aquilo que é branco, como sempre foi, aquilo que é hétero, aquilo que tem condições, né? E tudo aquilo que não é desse jeito, a gente não aceita, a gente reprime. Se você for preto, você tem que ser o comedor, o alfa, o marginalzão. É que já vem pra outra parte, que é a parte da fetichização do corpo negro, né? Corpo negro, que aí é outra parada também. Que a gente pode fazer até outro falando sobre isso, focado realmente nisso. Mas acho que é importante pra gente trazer todas essas vivências pra que a gente possa realmente entender como é que funciona, falar da pele mesmo, ouvir, né? Sim, mas aí entra a questão da performance, né, de gênero. Porque a performance de gênero, ela diz muito sobre o afetivo, a sexualidade, saca? E é para as pessoas entenderem que como a gente se veste, como a gente se comporta dentro do comportamento, ela também define muito essas questões, né? Tipo, como a estética liga a essas questões da sexualidade, entendeu? Sim, é uma das coisas que eu percebo. E minha pesquisa foi basicamente isso. A outra parte que eu peguei os documentos, então eu comecei a analisar a PDI, documentos mesmo da universidade, e eu tive uma descoberta que, tipo, foi bem na época que saiu aquela... Acho que é lei, né? É lei, sim, sobre pessoas trans ocuparem o uso do banheiro, né? Que foi uma coisa bem debatida na universidade. Já ouvi isso no trabalho, a chefe me chegando em mim e falar, pedi pra você não usar o banheiro. Nossa! Se você precisar, pode ir no banheiro de deficiente. Eu fiquei, gente, eu não vi isso. E aí, no final, tipo assim, beleza. Fiz isso, fiz toda essa análise psicológica, pra onde que eu vou? Eu vou pra base. Quem são a base aqui? São os professores. Eu quero saber o quanto esses professores sabem sobre identidade de gênero, sobre sexualidade. O quanto eles abordam dentro da sala de aula isso. Que eu cheguei, gente, eu parei pra pensar, né? Parei pra pensar, gente, onde foi que eu aprendi a sexualidade? Onde deveria ter sido? Na escola? Que eu acho que precisa, porque falar sobre sexualidade na escola a gente fala basicamente porque a gente evita várias coisas. Quantas crianças não são aí, são abusadas, não sabem, tipo assim, evita doença e tudo mais. E aí, dentro da minha pesquisa, dentro do meu TCC, eu fui questionar os professores sobre quem falava, quais deles teriam um curso de formação para abordar o tema. E basicamente, tipo, eles foram, assim, a parte boa é que eles foram bem sinceros. Mas, gente, teve professor que nem me devolveu o questionário. Nossa. Que eu fiz um questionário e, tipo, foi a parte que eu sofri. Porque, tipo assim, gente, teve professor que não deu a mínima pra aquilo. Então, lá dentro da onde eu estudava, ter uma pessoa falando sobre isso, pra eles também não era... Não era, foi um espaço onde você teve que brigar mesmo, né? Pra poder falar. Gente, escuta isso. Foi uma das maneiras que eu achei pra falar, pra abordar, pra deixar publicado lá, registrado. E pra futuramente outras pessoas, porque o movimento não para em mim, não para em você, ele continua, eles têm que continuar. Então, tipo assim, na minha vivência, acho que basicamente foi isso que eu consegui fazer. E lembra como isso muda muito conforme o tempo, né? Aquilo que você falava desde a época, né, no curso, que era sobre a geração milênio, que vem após, que é muito rápido. Hoje eu acho que essa geração é muito mais aberta a entender os corpos, a entender, assim, não que a geração passada não entendesse tanto, mas você já percebe que hoje em dia as crianças é muito nítido. Existem famílias que ainda, como sempre vai ter, gente, mas assim, a mensagem é não deixar isso morrer, tipo, ver realmente dê suporte àquela, por exemplo, eu vou contar uma história pra vocês, tipo, que eu vivi, quando eu tava dando aula no aluno do 6º ano, tinha um menino que ele performava a homossexualidade dele, assim, o tempo todo, só que, gente, ele era tão criança. Ele tinha 10, 11 anos, assim, e tipo assim, eu pensava, o que eu posso fazer
né? Eu aqui na frente, como um cara, acho que eu posso ser um espelho pra esse menino, né? E aí, tipo assim, eu não deixava, tipo, se eu visse alguém falando alguma coisa que ou constrangesse, sabe? Tipo, eu falava, você só vestinha, sei o quê. Eu já repreendi na mesma hora. Eu falei assim, ó, não é assim que se fala. Você tem que entender que ele é maravilhoso. Aí ele fala, por que eu vou falar o nome dele, não posso. Por que tá... Por que ele é assim, sabe? Não, por que ele é assim? Por que ele é desse jeito, diferente, muito alegre, muito feliz? Aí tinha uma outra professora que era muito amiga minha e a gente falava, gente, tem que deixar ser ele quem é. E ele era muito bom pra falar. Sempre quando eu, tipo assim, perguntava uma coisa, ele queria ir lá na frente, falar, participar, fazer vídeo, sabe? Dentro das atividades do currículo lá da turma dele, e eu não deixava mesmo. Então eu pensei é engraçado, eu via ele, toda vez que eu dou aula, eu fico muito emocionado. Porque eu via ele lá na sala de aula e via que eu não tinha uma referência, eu não tive nenhuma referência. Eu não tive um professor preto. A minha primeira professora preta que eu fui ter foi na universidade, foi a minha orientadora. Então, porque esses espaços, eles nunca foram ocupados por gente como a gente, sabe? Nunca foram espaços ocupados. Então eu penso muito na questão da representatividade, o quanto eu posso ser representativo para um aluno meu que se identifica, sei lá, como uma pessoa trans, como um gay, sabe? Mas o quanto perceber também, eu até falei isso pra você uma vez, o quanto essa representatividade ela tem que ser dosada e entendida que você pode representar o que for, mas você ainda é um ser humano, ainda é uma pessoa. Ainda não deixo de ser, de forma alguma, eu tenho sentimentos. Esse é um outro processo também que eu comecei a ter. Que você tem que entender. Não preciso só, tipo, eu entendo que eu represento algo pra você, mas entendo que eu sou um ser humano e me respeito. Claro, exatamente, dentro dessa parte, assim, Sim. Que a gente tem, entre entender quem a gente performar quem a gente sem perder a essência que a gente tem sobre ser humano. Basicamente, a minha pesquisa foi essa, e basicamente eu levei os dados pra apresentar. Em uma outra oportunidade eu posso disponibilizar, quem quiser, sei lá, querer falar comigo depois. Fala seu Instagram, fala redes sociais, fala um pouquinho de você, como você se identifica, vamos apresentar você. É verdade, eu não falei. Eu sou meu nome é Gustavo, eu sou leonino, com ascendente virgem. Tá louco. Ascendente dela é leão. Ascendente virgem ela é sagitária. Ela é ascendente leão. Sério? Mas dá pra perceber. E eu capricorniana, não sei como é que a gente... mas dá certo. Dá certo. Então eu sou um homem gay, uma bicha preta, louca, favelada, que onde eu tiver que puder falar e ocupar espaço, eu vou ocupar, sabe? E é isso. Meu Instagram é Eigus, com E-I-G-U e 3 E. Se vocês quiserem lá, pode me seguir. E Twitter também, que o Twitter é badalada. A senhora largou o Twitter? Não, o Twitter tá lá ainda, né? Então o Twitter ainda existe. Mas assim, depois que a gente casa, né? Meu Twitter é Aigus. O Instagram é Eigus e o Twitter é Aigus. É isso. E é isso também. Nossas redes sociais, @Slane Macau, o seu. @Bichalice. E é isso. Vamos lá pro nosso joguinho. É aquele negócio de bate-bola. Meu Deus, sempre quis fazer um desse, gente. Será que diferenciar algumas coisas? Vamos lá. Pra quem não sabe, que estiver ouvindo, a gente vai falar uma pergunta pra ele, uma palavra. E a primeira coisa que ele vem na cabeça, ele vai falar pra gente, tá? Ele vai botar pra fora. Vamos começar com uma pessoa inesquecível pra você. Ai, minha mãe, gente. Sua mãe. É meu alicerce, inesquecível. Uma referência de moda, assim, que você... Rihanna, gente. Que é isso? A Rihanna é maravilhosa, tudo. Mim também. Pra mim sim, também. Rihanna. Quente ou frio? Quente, muito quente. Bem quente. Bem quente. Calor, você é do calor também? Ai, gente, eu sou de fogo, né? Eu sou do signo de fogo, então tem que ser bem quente, pegando fogo, assim, ó, estalando. Brechó, Brechó é o lugar onde a gente pode se encontrar. Eu acho que é um lugar onde a gente pode se encontrar. Tem essa energia, você chega no brechó. Lembra quando a gente foi no brechó? Lembro. Você lembra a primeira vez? Eu acho que eu nunca tinha ido no brechó aqui em Brasília. A gente falou assim, meu Deus, acho que a primeira vez que você foi comigo. Né? Esse foi aqui em Brasília, foi. Esse é meu lugar. E a gente comprou a roupa e foi badaladíssimas pro festival, você lembra? Foi maravilhoso. Esse governo uma bosta, vai. Ó, cala. Não posso falar. Fico alegre quando? Fico alegre quando eu tô com os meus amigos. É o melhor momento da vida. Tudo de gênero, pra mim, Estudo de gênero é necessário, é resistência e é
basicamente o caminho que a gente tem que ter pra entender quem nós somos. Sebastião, pra você. São Sebastião é um acolhimento, uma cidade que me acolheu quando eu Sério? cheguei. Foi uma cidade, um lugar de acolhimento. É um lugar que tem essa energia. Ele tem de essa acolher, vibe, assim, te- tipo assim, te quando manter você aqui. encontra as pessoas, eu me sinto acolhido aqui. Prazer. Ai, gente, que pra dele comer, né? Você. Uma coisa que te deixa com raiva. Ai, nossa, várias coisas. Eu não ser ouvido é uma coisa que me deixa muito com raiva. Eu tô na sala de aula, gente, que os meus alunos não me escutam. Eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, ou vocês parem e me escutam. Isso me deixa Ter na vida. pé da vida quando eu não sou ouvido. Um defeito seu. Ai, gente, os defeitos, eu sou muito bagunceiro, eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito. E é um defeito horrível mesmo. Sonho. Essa é Vai. Se empenha. trabalhar com aquilo que eu gosto e, sei lá, futuramente ter uma estabilidade, sabe? Sim. É um sonho pra mim, eu acho que nem sei se é, mas pra mim é um sonho, tá bem comigo mesmo. Sei lá, acho que construir uma família também acho que é um Sim. sonho. Ai. Tô caminhando pra isso, né, Sim. gente? Quem não sabe, eu sou casado. E... Medo. Sem ser cair de moto e se relatar. o medo que a gente vai se ralar. Gente, eu tenho medo de morrer. Eu tenho muito medo de morrer, mas isso não deixa que isso que me prende, mas eu tenho medo de morrer. Se pudesse resumir agora pra todos, pra todas, presentes. Presentes. Nós três. Quem é você? Eu sou o Gustavo, ai, de novo. Ai. Eu sou o Gustavo, um cara que saiu de casa muito cedo. Eu saí de casa pra morar sozinho aos 17 anos, que sempre lutou por aquilo que eu quis. Então acho que eu diria que eu sou um sobrevivente. Esse sou eu. Um ser que sobrevive. Gente, esse tom de drama, de Ai, choro, mentira, a gente tiraria nada. nossa bicha Eu não sou cat. tão emocionado assim não, gente, mas o Lucas consegue tirar essa coisa de mim que é Eu sou bom difícil. nisso. Ele é muito bom nisso, muito bom nisso, muito bom nisso. Então é isso, gente. Foi um prazer ter a Ai, Gustavo gente, eu aqui como quero nossa dizer convidada. que foi muito ótimo ter esse papo com vocês. Espero que eu não E tenha isso, falado amigo. nada que tenha sido ruim. Não. Espero que eu Foi incrível esse meio nervoso, né? Mas tá tudo bem. Agradeço o convite, espero que dê tudo certo. E vai, Coisas inxalá. boas aconteçam na vida de vocês. E é isso. Finalizando, gente, segue a gente pra poder acompanhar mais do que a gente vai lançar. Esse é o nosso primeiro BichaCast, né? Então, seguindo o nosso canal, vocês vão ter mais do nosso conteúdo. Siga a gente no Bazar, no nosso Instagram, né? Que é @bazar.sebastianas. O Sebo também, que é Sebo. Sebo.sebastianas. E o Instagram oficial da gente, que é o A Sebastiana. Sebastianas. Ai, tudo! É isso. Beijo, gente! Beijão, beijão. Beijo, galera.